Irmãos, vamos fazer mais uma prece. Precisamos de poder, principalmente que vem diretamente do Espírito Santo. Nós precisamos de mais neste momento, porque nós vamos entrar numa série de estudos, como o João falou, o Jonatas falou aqui, comentou, e é preciso prestar bem atenção. É preciso o Espírito Santo para a gente escutar através do Espírito Santo também. Não só eu falar aqui. Precisamos até mesmo do Espírito para escutar, em compreender e experimentar essa mensagem. Amém? Por isso? Amém. Então eu vou orar. O importante aqui, é bom deixar bem, frisado. O importante é prostrar o coração. Vocês sabiam disso, né? Porque o Satanás, Lúcifer, lá no céu, ele também prostrou. Ele se prostrou de joelho perante Jesus. Quem já leu o Patriarcas e Profetas aqui sabe. É ou não é verdade? Ele se prostrou. Mas o coração se prostrou? Não. Então não adianta. Não adianta se o coração não estiver prostrado. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta aqui antes de orar. Tá? Todos são da verdade presente aqui. Não são? Amém. Todos são da verdade presente. Então, o que impulsionou cada um aqui a estar aqui no campo foi a verdade presente. Foi ou não foi? É isso aí. Então, talvez as mensagens aqui vão também nos confrontar, como me confrontou. Tá bom? Quem tem mais tempo aqui de verdade presente? Só para levantar a mão. Eu quero conhecer os irmãos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, o irmão lá. Mais de 20. Mais de 10 anos. Mais de 20. A gente está nessa igreja assim, né? Mas Uhum. está presente há nem tanto tempo que a gente aprendeu, né? Sim. Sim, mas assim, da verdade presente. Olha só. Vamos orar, porque até mesmo eu vou falar, começar a falar coisas aqui, eu quero que seja, não seja eu mais, que seja o Espírito Santo. Eu vou me ajoelhar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, que não só a minha, mas toda a nossa glória aqui, Senhor, seja jogada no pó. Ó Pai eterno, nos dê o Teu Espírito Santo neste momento. Por favor, precisamos compreender, talvez algo que a gente ainda não compreendeu. Precisamos compreender essa mensagem de salvação hoje para nós. Que isso aí, eu tenho certeza, nós temos certeza aqui, Senhor, que essa é a principal mensagem do Adventista do Sétimo Dia. É a mensagem que vai nos trazer, talvez hoje mesmo, o Espírito Santo como chuva serôdia. Continue com cada um aqui, escute através do Teu Espírito nos meus irmãos aqui. Amém. Nós precisamos que neste momento seja derramado o Teu Espírito. Amém. Para escutarmos e falarmos através dele. Por favor, fique à nossa frente. Agradecemos a presença também dos Teus anjos aqui. E em nome e por amor de Jesus, amém. Sim, irmãos, como eu estava falando, talvez a mensagem vai de encontro, na realidade, vai vir como confronto. Vai nos confrontar. Entende? Porque vai exatamente naquilo que a gente pensava ser verdade presente. Esse é o primeiro ponto. Aqui, eu e o Jonatas, que eu chamo de João, nós vamos trazer vida aqui. Experiências pessoal mesmo, com a mensagem de Deus. Irmãos, essa mensagem foi dada no Éden. Assim quando o homem pecou. E de lá para cá, essa mensagem, ela veio sendo mal compreendida. Muito mal compreendida. Até os nossos dias. A verdade presente, ela sempre sempre foi vivenciada, a verdade presente sempre foi pregada pelo próprio Deus, pelos profetas, pelos patriarcas, Só que o povo nunca compreendeu. Nunca, até aos nossos dias, até hoje. Até hoje. Olha só.
Desde quando o homem, eu estou falando aqui, desde quando o homem saiu do Éden por conta do pecado, essa mensagem começou a ser pregada. E muito mal compreendida. Isso a gente vê na história desde de Gênesis e Apocalipse, até os nossos dias. Jesus já era para ter voltado. Jesus já era para ter voltado. Eu até digo assim, louvado seja o Senhor que Ele me esperou. Esperou cada um de nós. Amém. Irmãos, essa mensagem veio de confronto com a minha vida. Sabe, de confronto. Parece-me que quando eu me deparei com essa mensagem, comecei a estudar, olha que eu sou novo adventista. Eu vou fazer 12 anos agora, nesse ano, em julho. Tem gente aqui que tem muito mais tempo que eu. De verdade presente, né, vou dizer para vocês aqui, desde 2017, amor. 9 anos de verdade presente. 9 anos. Então, foi um confronto muito grande para mim. Foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Sabe aquela... Vocês já leram aí, Testemunho para Ministro, página 456, que ela diz assim, o que é justificação pela fé? Quem já leu? Todo mundo já leu, né? Que é o ato de Deus ao jogar a glória do homem no pó e fazer por ele o que o homem não consegue fazer por si mesmo. Então, foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com certeza com o João, com a Ioná, com a minha esposa, né? Talvez está acontecendo com a dona Zaira. Então, ela vai de confronto contra tudo que você já aprendeu. Tudo. Sabe aquela mensagem tão simples, mas se torna tão grande o peso, tão grande, que você fica... Tem 2 caminhos. Ou você continua no que você acredita, ou você muda. Dá uma chance para que Cristo mude o teu coração. Porque quando Cristo veio a essa terra, foi essa mensagem que Ele pregou de maneira muito simples. E vivida. E o que é que aconteceu? Aceitaram? Não. Botaram Jesus na cruz. E isso pode ocorrer entre nós também. Nós, o povo adventista, é o povo de Israel daquela época. O mesmo conhecimento, sem tirar e nem botar. É o povo de Deus aqui na terra. Porém, se Cristo viesse hoje, a gente colocaria Ele na cruz novamente. Sabiam disso? Colocaria. Irmãos, nós vamos trazer vida aqui. Vocês vão perceber que eu não tenho oratória, mas eu vou trazer experiência para vocês. Experiência. Então, assim, meu nome é Gutenberg, vou me apresentar. Esposo da Michele, sou genro da dona Zaira, meu filho Miguel está aqui. Meu irmão João, se conhece há um bom tempinho aí. Né? Sou de São Luís, dei uma aventurada por aí. Estou aqui novamente de novo, né? Estou aqui no Maranhão novamente. Para honra e glória de Deus. Eu digo com toda certeza que Cristo nos levou para dar essa volta todinha. Não vou contar um pouquinho da minha história aqui, porque senão vai demorar. Mas... Deixa aí para a vigília, talvez. E estamos aqui com nossos irmãos aqui em Grotão. Olha que coisa, que bênção, né? É interessante como é que Deus age nas nossas vidas. Pois bem, irmãos. Vão abrindo as suas Bíblias aí. Em João. Irmãos, qual é o tema do retiro? A glória do homem. Eu tenho certeza que esse tema maravilhoso foi colocado por Deus no coração do meu irmão João. Tenho certeza. Vocês vão compreender. João 16, primeiro verso. Talvez durante os sermões, a gente vai contando um pouquinho da nossa vida, né? De como a gente
um pouco da nossa caminhada com a verdade presente. E eu queria abrir um parêntese, antes da gente ler aqui. Bota aí João 16, tá? Vou abrir um parêntese aqui. Irmãos, olhem só. Olha só, nós estamos dentro da igreja da verdade presente. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, muita gente não compreende esse termo, verdade presente. Página 63 aí de Primeiros Escritos. Há muitas verdades contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o povo necessita. Verdade presente, não vou me delongar aqui, justificação pela fé, justiça pela fé, tá bom? Verdade presente é isso. Será que a gente tem compreendido o que é verdade presente? Será? Porque assim, eu vou dizer na minha experiência, tá? Tudo que eu for dizer aqui para vocês, estou dizendo da minha vida. Eu entrei na verdade presente, vou botar entre aspas, com muita sede mesmo. Comprei todos os livros do Espírito de Profecia, comecei a ler todos mesmo, inclusive é do meu coração os livros, né? Deixei na Bahia, vou lá buscar. Então assim, ali é vida, né? Ali é vida. Então assim, li bastante, então mergulhei dentro da verdade presente. Qual era a minha mentalidade sobre verdade presente? Agora escute só. Eu vou ser bem direto, tá? Às vezes nós temos que ser direto. Para poder ser, já que todo mundo aqui é da verdade presente, vou ser bem direto, tá? Verdade presente, para mim, era estar nas reformas. É ou não é? É ou não é? Reformas, ok. Tá na reforma, verdade presente. Aí o que aconteceu? Durante, assim, no meio do nosso povo. A gente denominou isso. Pessoas, verdade presente, é aquelas pessoas, irmãos que fazem reforma. As pessoas que não fazem reforma não é da verdade presente. É membro comum da igreja. É ou não é? Não é assim que te denomina? É ou não é? Estou falando aqui alguma coisa que vocês estão ouvindo a primeira vez? Ou cada um vivencia isso? Verdade, estamos no campo. Verdade presente. Não quer ir para o campo? Não é da verdade presente. É vegetariano? Verdade presente, ok. Ponto. Não é vegetariano? Não é verdade presente. E dentro do vegetarianismo, quem comer 3 vezes no dia não é muito da verdade presente, precisa crescer mais. As 2, não é isso? Eu estou correndo, ou eu estou me enganando aqui? Vocês conhecem os textos, não vou citar não. Então tá. Vamos lá, bebeu água, logo depois que come, não é da verdade presente. Tem que crescer mais, tem que ser depois de 2 horas, correto? Então essa é a nossa mentalidade. Dormiu mais de 8 horas, não é da verdade presente. Comeu mais de 3 coisas no prato, não é da verdade presente. É assim, precisa crescer mais. Não é assim que a gente pensa? É assim. Não está na escola ou está na escola. E isso aí não está na verdade presente. Escola a partir dos 12 anos. 10 anos, mulher, homem 12, porque Moisés, aí tem vários argumentos para isso. Tudo bem, correto. Não é assim que a gente faz? Não é? É ou não é? A roupa. Ah, tá. Vou falar da roupa. Vamos lá. A saia tá ali um pouquinho abaixo do joelho. Ixi. Tá querendo ser da verdade presente, mas ainda não é. Não é assim? Usou maquiagem, vou nem estar mais no assunto. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. Essa é a nossa mentalidade. Será que está correta? Será? Será que está dentro da verdade presente? É estar dentro das reformas? Aí vamos lá. E aí, por que a gente faz reformas? Ótimo, é isso mesmo, está correto. Mas o nosso objetivo, vou dizer por mim, tá? Você pega para você. Por que fazer a reforma? Porque a mente vai limpar. Não é verdade? Ó, perfeito. Agora eu vou poder ter vitória sobre o pecado. Porque a minha mente está muito abarrotada. Está com comida
Está misturando muita cor de comida no prato. Agora vamos lá. Todo mundo aqui conhece a vitória sobre o pecado. É isso aí, está correto. É da verdade presente. O povo lá não conhece, não aceita, né? A vitória sobre o pecado. Não é da verdade presente. Mas vem cá, vou fazer uma pergunta bem íntima para vocês. Vocês já conseguiram vencer o pecado? Responda no seu coração, tá? Já conseguiu? Será que você está tudo certinho nas reformas? Come 2 vezes por dia, talvez só uma. Talvez até crudífero. Eu vou até mais, né? Esse aí, talvez toma água só de sol, solar, lá no vidro. Tudo para limpar a mente, o organismo, segundo o cérebro e o intestino. Você tem conseguido vencer o pecado? Será mesmo? Ou você está se enganando? Você já se mudou para um campo? Aqui é bem distante, né? Gostei daqui. Irmãos, não me entendam mal. Presta bem atenção. Pergunta, vocês já conseguiram vencer o pecado? Olha só. Você já conseguiu a ira sair do seu coração? Ou qualquer coisa dentro do seu lar? Eu vou pular, eu não vou na convivência com os irmãos, não. Eu vou pegar no lar. Repito, novamente, eu estou trazendo a minha vida aqui para vocês. Minha vida, experiência. Aí vamos lá. Dentro do lar, na convivência entre os cônjuges, marido e esposa, esposa e marido, todo mundo vegetariano, come só uma vez, tudo crudívero, conseguiu vencer o pecado já? Você deixou de se irritar com a sua esposa? Responda aí só no seu coração, tá? Não responda para mim não, para ninguém ver que... E com seu filho? A falta de paciência já venceu? Eu vou dizer com toda sinceridade para vocês, vocês nunca vão vencer. Nunca. Sabe que eu estou sendo muito direto? Vocês nunca venceram. E nem vão. Porque reforma não faz vencer pecado. Escute só. Eu estou querendo aqui, vamos começar os estudos, para você de fato conhecer aquilo que você nunca conseguiu conhecer. Você desconhece. Você desconhece de fato quem você é. Você desconhece. Você não sabe quem é você ainda. Você acha que comer só salada... E eu estou dizendo que reforma é ruim aqui? Nunca. Jamais. Jesus foi contra as leis que ele mesmo determinou lá na Torá? Nunca. Nunca. Jesus era aquelas leis em pessoa. Jesus, presta atenção, numa discussão que Cristo teve lá em João 5, ali no verso 39, você sabe, examinar as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Sabe o que estava acontecendo ali? Os judeus, por conta de um coxo que foi curado no sábado, lá no tanque, eles começaram a discutir com Jesus que ele estava infringindo a lei, transgredindo a lei. Aí Jesus examinar as Escrituras. Eles estavam querendo pegar Jesus na Torá. É ou não era? Era ou não era? Era. E Jesus, olha, examinar as Escrituras. Vocês julgam ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Aquelas leis lá era ele, era o caráter dele, expressa em letras, frases ali em leis. Era ele. E eles não estavam querendo aceitar ele. E aí ele diz assim, olha, eu não aceito testemunho de homem nenhum. Ah, o verso 40 lá. Pode ler, 40 e 41. Eu não aceito testemunho de homem. Por quê? Eles estavam querendo pegar aquelas leis e estavam querendo praticar na vida. Para poder, sabe o quê? Deixar de pecar. Eles nunca iriam conseguir. Nunca. Não conseguiram. Não. Eles estavam ali, ó. E aí, com a cara no chão. Aí inventavam regras para poder não infringir. Mas não adianta. Para garantir, né? Para garantir. Não adianta. Eles nunca iam conseguir sem Cristo. Sem Cristo, não. Sabe por quê? A mesma coisa está acontecendo hoje. Sabe por quê? Eles não conheciam de fato quem eles eram. Eles não conheciam. Jesus veio mostrar de fato quem eles eram. Jogar por terra o caráter, jogar por terra, né, a justiça deles. Aí eu digo, quando vocês
ardeu o coração um pouquinho assim, não, ele tá falando aí. Ei, acorde. Louva a Deus por isso, que o Espírito Santo tá tocando e tá ali, ó, tentando ali, ó, jogar a glória aonde? Justificação é isso. É Deus tá pegando a tua glória agora, que tudo que tu praticou, 50 anos na igreja, da verdade presente e jogando no pó. Entende? E verdade presente, como é que eu entendo a verdade presente hoje? É a verdade, quem é a verdade? Eu sou o caminho, 14 lá, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Cristo. E ele tem que estar presente aonde? Em mim, em cada um de vocês. Amém por isso? Amém. Então vamos entrar numa mensagem e que Deus, nesse momento, joga a nossa glória no pó. Como ele tem jogado a minha. Irmão, foi tempos e tempos, foi dias, foi acho que meses. Na realidade, eu vou precisar ir numa luta intensa comigo mesmo. 2 semanas. Ao ponto de eu desistir e me ajoelhar e pedir perdão para Deus por tudo que eu tinha feito. Tudo que eu tinha feito. Até naquele momento. Mas vamos lá. Aqui nós vamos trazer mensagem de salvação. De salvação. Amém? Amém. Então vamos dar uma chance para o Espírito Santo. E louva a Deus se estiver incomodando, sabe? Louva a Deus, porque me incomodou muito. Sabe o que é ler todo o Espírito, quase tudo do Espírito de Profecia? Quase tudo, não vou dizer que foi tudo não. E chegar no momento e dizer assim, espera aí, Senhor, eu que não li direito, tá errado isso aí. Eu vou ler de novo. Aí eu comecei a pegar o Espírito de Profecia, tudo que eu já tinha lido, eu estava na mente. Aí o João, que me conhece aí, citava o Espírito de Profecia, né, Ioná? Citava uma citação atrás da outra, dizia a página e tudo. Serviu para alguma coisa? Nada. E aquilo ali foi, sabe, me corroendo, não é possível, não é possível. Aí eu peguei o Espírito de Profecia, não, peraí, vou ler de novo. Aí li de novo. Aí quanto mais eu lia, mais eu me convencia que eu estava errado. Irmãos, eu comecei a ler direito o Espírito de Profecia. A gente lê de forma errada, com um pensamento totalmente virado para nós mesmos, em vez de os nossos olhos estarem virados para Cristo. Começa a olhar para Cristo. Vocês vão compreender. Olha só, em João 16 que eu disse, foi? Sim. Foi João 16. Eu vou até dar um ponto aí para a verdade presente, porque assim, a gente não tem tempo, né? A gente gosta de escutar. João 16, verso 8. E outra coisa antes de ler, tá? Outra coisa que nós temos que deixar bem pontuado. Irmãos, a palavra de Deus é ou não é verdade? É ou não é? Irmão, cada versículo aqui, cada palavra, ela está falando com você. É Deus falando com você. E Deus falando verdades que talvez a gente nunca prestou atenção. Nunca. Deus está falando nesse momento com você. Não está falando para nós, não. Tá? Quando a gente acha que está falando para todo mundo, a gente começa a acusar os irmãos. Não, está falando é para você. Agora, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. E é uma verdade isso aqui. João 16, 8. Vai falar o que aqui do Espírito Santo, não é? A função do Espírito. Olha o que diz aqui, ó. Quando ele vier, quem? Quem ia vir? Quem que Jesus estava falando aqui? O Espírito Santo. E o que ele ia fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e de quê? Do juízo. Irmãos, vocês já compreenderam o que Deus está falando aqui para ti e para mim nesse verso? Aqui existe uma sequência, não é? Para todos nós aqui recebermos a justiça de Cristo, primeira coisa que você tem que compreender, o pecado. É o que a gente não compreende. Desde quando Adão saiu do Éden,
foi difícil para o ser humano até hoje compreender o pecado. Muito difícil. Porque você compreendendo o pecado, você vai ser revestido de quê? Da justiça. E sendo revestido da justiça de Cristo, o que acontece? Você vai passar pelo juízo. Só quem vai passar pelo juízo, meu irmão, é quem está revestido da justiça de Cristo. É ou não é verdade? Amém. É verdade. Então tá. Se a palavra de Deus está dizendo assim, ó, vos convencerá, é por que ele está dizendo isso? É porque a gente não conhece. E a gente nunca se deixou ser convencido de fato quem nós somos. O Espírito Santo, nesse momento, quer te convencer de quê? Do pecado. A palavra de Deus está dizendo hoje para ti, não é naquela época não. Está dizendo hoje para nós. Gutenberg, quando ele vier, eu quero que ele precisa te convencer do pecado. Ele precisa. Ele quer te convencer do pecado. Em primeiro lugar. Certo. Então, de primeiro momento, nós vamos começar a trabalhar e a compreender exatamente o pecado. Talvez a gente nunca compreendeu, mas vamos lá. Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus. Tá ficando bem compreendido? Tá ficando claro aí, né? Mas eu sei que ainda está pairando no ar de muitas mentes. Mas vamos lá. Mateus 11. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Todo mundo já achou aí? Mateus 11, verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês creem nisso? Que o jugo é suave e o fardo é leve? Amém. Amém, né? Mas não é assim com todas as pessoas. Talvez não é assim nem conosco mesmo, que dissemos que a gente crê. Será que você tem encontrado o jugo suave e o fardo leve mesmo? Será? Quando você olha o jugo de Cristo, você sabe o que é o jugo de Cristo, né? Qual é o jugo de Cristo? O jugo de Cristo é a própria lei dele. O jugo de Cristo é a obediência dele. Só que a gente que quer obedecer, não é verdade? E será que a gente, no processo de obedecer, quando você vê todas essas leis, vocês não sentem um negócio meio pesado, não? Será que está sendo realmente leve? Será que está sendo suave? Vamos olhar para o pecado agora. É leve? É suave? A gente sempre tem caído, né? Não é? A gente está ali, às vezes a gente criou uma escada da santificação, é ou não é? O primeiro degrau é uma reforma, o segundo outra, aí você vai caminhando. Aí de repente, você crê que tudo isso que você está fazendo reformou tantas coisas, e aí você cai no mesmo pecado. E aí você cai com a cara no chão novamente. E aí? Será que esse jugo está realmente sendo leve? Porque a palavra de Deus diz que é leve. E se é leve, ela tem que ser leve. Por que está pesado? Por que está pesado? Por que está pesado? Irmãos, toda a nossa dificuldade, sabe o que é? É que a gente não está fazendo o cálculo correto. A gente não faz o cálculo correto de quando a gente... Não sei o que foi. Toda a nossa dificuldade está em nós mesmos, em não fazermos o cálculo correto. Que cálculo é esse, irmão? Vamos lá. Abre em Lucas. Lucas 14. Lucas 14.
Tenho certeza que todo mundo começou uma caminhada, né? Todo mundo. Desde quando entrou na igreja, ou desde quando entrou na verdade presente, como a gente fala, né? Lucas 14, no verso 31, diz assim, ó, a partir do verso 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Entenderam aí? Irmãos, a gente não tem feito o cálculo correto. A gente até começa no caminho. Claro que esta coisa é certa a fazer. É lógico. Está correto. Mas a gente não calcula. A gente não calcula o poder exatamente do nosso adversário. A gente não calcula. É muito fácil, né? Se a gente fizesse as reformas e conseguisse, de fato, expulsar, vamos dizer assim, os defeitos de caráter. Não ia ser muito fácil? Não ia? Talvez todos aqui já tinham conseguido, inclusive eu. Irmãos, esse adversário que a gente não calculou direito é o poder do pecado. Vocês já ouviram falar nisso? Que está em cada coração aqui. E não sabemos enfrentá-lo de maneira correta. Nós estamos enfrentando aqui, temos enfrentado de maneira errada. E temos falhado muito. Em pouco tempo, a gente se encontra falhando. O tempo todo. Sabe aquelas ondas do mar? A irmã ali, não sei quem foi que falou que foi na praia. Na irmã ali. Sabe, você às vezes está em cima, aí depois está embaixo. Aí está em cima e está embaixo. Ou experiência, viu? Ou essa experiência é só minha? Porque vem cá, cada um sabe intimamente qual é o seu principal defeito de caráter. Sabe ou não sabe? Você tem vencido? Será que tem vencido? Ou você está assim, assim, assim. Às vezes a gente está bem, né? Mas logo depois, de novo. Aí depois está bem de novo. Depois de novo está falhando. E assim foi muito tempo que eu passei. Muito tempo mesmo. E nesse tipo de experiência bem aí, a gente começa a dar desculpa para o nosso pecado. É ou não é? Sabe que desculpa que a gente faz? Que a gente começa a fazer? Eu vou falar dentro do lar. Eu sempre vou levar para o lar, porque é ali que a gente sabe que a gente nunca venceu. Ah, na igreja a gente vence, é muito fácil. Muito fácil. Mas dentro do lar, muito difícil. Muito difícil. Olha só. Aí você vai conversar com a sua esposa ou com o seu esposo sobre determinado assunto, seja lá qual for. Eu não sei aqui a rotina de vocês. E aí você se irrita por algo que a pessoa falou. Aí você começa a dar desculpa. Não, eu estou correto. Era para fazer assim, assim, assado. Era para fazer desse jeito. Eu te falei, deu errado. Mas não sei o que, aí a mulher começa a falar e ele começa a se irritar. Não, se... Aí, qual é a nossa desculpa? Ah, não, peraí. Eu fiquei irritado porque tu veio e falou aquilo tudo pra mim, me desrespeitou. E ela pega e fala, não, mas tu me tratou com desamor. É por isso que eu me irritei. Aí começa. Aí nesse tipo de experiência, a pessoa começa a dar desculpa assim. Não, rapaz, olha, eu tô na verdade presente. Mas se minha esposa fosse compreensível naquele ponto, eu teria sido muito melhor, já teria vencido esse defeito de caráter. Será que não é assim? Não é desse jeito? E aí, meus irmãos, são várias desculpas, várias. E você já venceu, só que ainda manifestou, sabe por quê? Por conta do cônjuge.
Ah, não, mas aquele vizinho ali, não sei porquê. Aí eu vou dar o exemplo do Irã aqui, que queria doar a terra aí para os irmãos, né? Ele me falou. E aí você doa uma terra para o irmão. Tá ali. Tá aqui a uns 100 metros dali, né? Você não consegue olhar, tal, mas algo ele faz de errado. Aí você começa... Que você não concorda, né? Que você não concordou. Aí você começa a ter confusão com o irmão. Aí você começa a se irritar com o irmão. Aí eu comecei a inventar uma desculpa. Ah, não, mas... Gente, eu falhei. Se não fosse eu ter colocado aquele irmão ali, eu não teria manifestado mais esse defeito de caráter. Tava tudo bem, defeito de caráter. Tava tudo bem comigo. Agora, comecei a manifestar de novo, porque agora eu dei a terra pro irmão e eu falei para ele fazer lá no cantinho da casa, ele fez bem ali, eu tô olhando ele daqui. Em vez dele fazer lá depois daquelas árvores, pra gente não se ver, irmãos, aprenda uma coisa. Não importa, você pode morar a 500 quilômetros do irmão, mas o pecado está lá contigo. O pecado está exatamente lá. Aonde você for, o pecado está com você. A irritação é tua. O irmão não despertou isso. A mulher não despertou isso. O filho não despertou isso. A ira e a impaciência, a irritabilidade está com você. Não está no irmão. Nesse tipo de experiência que a gente tem, de verdade presente, você nunca irá vencer. Então você passa a desfocar os teus olhos de você mesmo, ou desfocar os olhos de Cristo, que é o que vai te dar a vitória. Você começa a botar em si, pensando que o defeito de caráter não está com você. Que algo vai te contaminar. Ou não é assim? Será que, vamos lá, eu morei em Salvador. Vocês, quem já foi em Salvador aqui? Pouca gente, né? Já foi no Pelourinho? Pergunta quem já foi em São Luís, que eu achei mais fácil. Eu vou botar o Pelourinho porque é a cidade mais ímpia que eu já vi. Meu Deus do céu. É porque é a referência. A referência. Sim, São Luís, quem já foi, lá é... Lá é muito pior. Gente, lá é muito pior. Qualquer cidade grande que você já foi. Se você acha que tem gente que, né, tem aquela religião de Umbanda, né, no Maranhão, espiritismo baixo, irmão, em Salvador, teu vizinho já é. É muito difícil. E lá no Pelourinho, meu amigo, é pecado para tudo quanto é lado. Você é só mais um para somar com eles. Então, assim, vocês acham que Cristo iria manifestar defeitos de caráter lá no Pelourinho? Lá na Rua Grande de São Luís? Ou lá na praia? Todo mundo anda nu ali? Cristo Jesus, olha bem, ele ia manifestar defeitos de caráter num local como esse? Será? Nunca. Nunca. Olha só. E se ele estiver em você? E se ele estiver em você? Você vai manifestar defeito de caráter? Porque assim, teve uma situação que teve um casal de irmãos que a gente foi lá visitar o Pelourinho. Foi lá, da verdade presente. Pensa na verdade presente. Aí tá. Aí lá no Pelourinho, tem uma área lá que tem que o Michael Jackson foi lá, né? Você pode tirar foto lá com a placa dele lá. E tem o povo do Olodum, que ficam uns 4 lá, com uns, né? Com aqueles negócios, eles te pintam, aí tu tira foto. Quem quiser, né? Quem quiser. Tem umas baianas lá que ficam rodando. Aí tá. E aí tá lá tudo tranquilo. E aí começa o pessoal lá. Batucada. E ali é batucada, não é uma batucada comum não. É pra chamar o orixá mesmo. Do Olodum. Rapaz, o irmão saiu brabo de lá. Brabo. Aquele negócio aqui dos infernos. E não sei o quê. E essa batucada. Vamos embora. E a batucada ali, ó, pegando. E foi embora, saiu de lá. Vem cá. O pecado está onde? Será que a batucada que nos contamina? Ou a contaminação já está em mim, do pecado? E aí, o que vocês acham?
Pode batucar. Vocês acham que Jesus, Cristo Jesus, iria sair zangado desse jeito? Nunca. Jamais. E a irritação está com quem? Foi a batucada que colocou no meu coração ou já estava em mim? Já está em mim. Presta atenção quem a gente está falando aqui. Não é nada externo de você. O problema está dentro de nós. De cada um de nós. É o poder do pecado, irmão. A gente não conhece. Você não sabe quem você é. Eu vou fazer uma comparação que eu vi de um irmão meu pregando. Olha só. A gente vai voltar já já ali, porque Paulo foi um homem que conheceu. Paulo foi um homem que começou a perceber isso. Vamos lá, eu vou botar um dos piores aqui. Hitler matou quantos judeus lá? Quem sabe? Hitler matou quantos judeus? 6 milhões? Matou 6 milhões, mais ou menos? Matou 6 milhões? Por aí, né? Talvez mais, talvez menos. Talvez menos, uma assim, né? Talvez menos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês chegassem e voltassem na época, assim, eu vou botar 5 anos antes, ou 10, vamos botar 10 anos, de Hitler fazer aquela atrocidade lá com os judeus. Se você dissesse assim para ele, olha, Hitler, daqui a 10 anos, vai estourar uma guerra aí, você vai matar 6 milhões de judeus. O que ele ia responder para vocês? Vocês acham que ele ia falar? Nunca. Jamais eu vou fazer um negócio desse. Mas ele o quê? Ele fez. Se eu perguntar para cada um de vocês no seu coração, para você tinha coragem de matar 6 milhões de judeus? Tinha? Mas sabia que o homicídio, essa prática de matar gente, matar 6 milhões de pessoas, está no teu coração? Se eu disser isso, o que vocês me diziam? Iam me dizer? Vocês tinham coragem de pegar o seu filho, tem filho pequenininho, e jogar do 10º andar? Tinha coragem de fazer isso? E se eu dissesse para vocês se vocês tinham? Fazer o que Nardoni fez. Irmãos, essa mensagem, ela nos iguala a qualquer um. Somos todos pecadores. E destituídos estamos de quê? Romanos 3, 23 lá. Da glória de Deus. O que é a glória? Caráter. Irmãos, todos nós teríamos coragem. Quando você aprender isso, você está apto para receber a justiça de Cristo. Quando você admitir que fazia a mesma coisa que Hitler fez, você vai admitir de maneira tão simples e humilde que o problema do seu lar, entre você e o seu esposo ou a esposa, o problema é você, não é ele. Não é ele, não é ela, não é o filho. Sabia disso? Você vai começar a admitir isso. Aí sim, Jesus vai sorrir para você. Aí sim, ele vai te revestir da justiça dele. Porque ainda estamos com folha de figueira. Ainda estamos. Olha só. Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Irmãos, olha só. Abre em Romanos 7 aí, rapidinho. Irmãos, a gente até confessa pecados específicos. É ou não é? É correto fazer. Você tem que se achegar a Deus e confessar mesmo. Pecados específicos. É específico que você pratica, talvez que ninguém saiba. Mas você precisa também, nessa oração, reconhecer o poder do pecado. Porque se não reconhecer isso, que você é dominado por esse poder, você nunca vai ser liberto dele. Nunca. Ou vocês acham que nós temos poder suficiente
para combater isso que está no nosso coração? O que vocês acham? Você acha que tem como combater isso? Sem Cristo? Nunca. Então, Cristo Jamais. não precisaria morrer. Hein? Então, Cristo não precisaria vir e morrer. Agora, outra pergunta. Vocês acham que... Muita gente acha isso. Porque eu falei de Hitler, falei do Alexandre Nardoni, poderia falar aqui da Susan Richthofen. Poderia falar, sei lá, de qualquer um que cometeu atrocidade. Será que, como eu citei esses exemplos aqui, será que você acha ainda que você, talvez você respondeu para mim, não, eu nunca cometeria isso. Você acha que você tem coisa boa em você? Será que você acha isso ainda? Não, mas tá bom, Hitler fez isso, mas eu não sou igual a Hitler, não, eu faço coisa boa. Tem muita gente que chega para mim e diz isso. Não, eu tenho coisa boa em meu coração. Será mesmo? Será que, tá, vamos lá, será que se você tiver coisa boa no seu coração, será que as coisas, aí as pessoas podem até pensar assim, não, eu tenho mais coisa boa do que ruim, não é não? Porque quando você vai namorar, você só vai apresentar o lado bom, o lado ruim só no casamento. Você deixa no anonimato. Então vamos lá. Então você tem 90% de coisa boa na sua mente, 10% de coisa ruim ainda, que na vez quando manifestam aqui, chuta a galinha, que me irritou, cagou no lugar errado. Então assim, será que esses 10% de coisas ruins, através de hábitos bons, a gente não pode transformar não? O que vocês acham? Treinar. Porque eu já ouvi de pessoas, olha, tá ruim no casamento, olha, a esposa lá não faz coisas, assim, ela não reconhece as coisas do marido. Mas vem cá, olha o conselho da pessoa. Você treina e fazer coisas boas para ele. E no hábito, ali, diário, você vai se acostumar ao ponto de começar a ser boa com ele. Olha que lindo, né? Você pode transformar o seu coração. Você não precisa de Jesus, precisa? Precisa de Cristo? Você pode transformar o seu coração. O problema do grande conflito não é o pecado? Aí, você venceu. E aí, consegue através de hábitos bons? Será mesmo? Você nunca vai deixar de ser um pecador. Nunca. Paulo, olha só, em Romanos 7 que eu falei, né? Não vou entrar na questão do homem de Romanos 7, não. Eu vou falar alguns versos para poder comungar aqui com o que eu estou falando. Tá? Do poder do pecado. Olha só. Em Romanos 7, a partir do verso 18. Diz assim, ó. Todo mundo acompanhando aí? Paulo reconhecia isso. Ele percebeu. Ele percebeu que ele era um Hitler daquela época. Ele percebeu que ele não tinha como lutar contra um poder que estava no coração dele. Ele não tinha como. Ele percebeu. Diz assim, ó. A partir do verso 18. Do 17. Vamos ler do 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ao 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O que ele estava dizendo? Na minha carne, eu sou um pecador, eu sou um fraco. Irmãos, pode uma formiguinha vencer um elefante? A mesma coisa é você contra o pecado que habita no teu coração. Não pode. Tem agora o poder do pecado que está no teu coração, sendo uma formiguinha, vencer um elefante? O elefante é a graça de Cristo. Amém. Superabundou, é muito poderoso. A graça de Cristo é poderosa, irmão. A gente vai ver mais isso aqui, mais para frente. Mas olha só. 18. Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. O querer o bem não está em você? Não está? Você não quer guardar a lei direitinho? Ele vai falar.
Contextualizando aqui, ele está falando principalmente para os judeus. Aqui. Que os judeus tinham aquele pensamento que eles não eram tão pecador assim e que eles tinham que guardar a lei para poder ser justo. E Paulo está dizendo aqui, ei, vocês são pecadores, dando um exemplo dele e mostrando para eles que eles não conseguem fazer, ou pelo menos imitar a justiça de Cristo. Guardar a lei. Eles não conseguem. E aqui ele está falando para eles. Não habita nem bem algum. Pois o querer, o bem está em mim. Estava ou não estava em Paulo? Ele não, quando ele era Saulo, ele não queria fazer o bem? Ele não queria guardar a lei direitinho? Vamos lá. Pois, não porém, posso efetuá-lo. Ele quer guardar a lei, porém ele não pode efetuar isso. Porque a lei é uma lei de justiça. A lei é o caráter de Cristo. É a vida justa de Cristo na pessoa. Entende? Não é para ficar, a Torá nunca foi, nem os mandamentos de Deus, para ficar em escrito. Nunca foi. Era para sair daqui e entrar onde? Aqui. Hebreus 8:10 diz isso. Escreverei, né? Imprimirei suas leis. As minhas leis na tábua do teu coração lá as escreverei. Nunca é para ficar. Então é isso que ele está falando. Fazer o bem, quer dizer, guardar a lei, ter ato justo, vida justa, que é guardar a lei na vida. Ele não pode fazer isso. Ele queria que eles entendessem isso. Vamos lá. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ao 20. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal habita em quem? Em mim. Irmão, o pecado é uma lei. Está lá, ó. Para tirar isso, amanhã eu vou continuar sobre isso aqui. Se você ler Gálatas 3:22, ele falando também o mesmo problema. Gente, incrível. O que Paulo falava naquela época é o que a gente está falando hoje. É o que a gente está pregando hoje. Paulo disse assim, e as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado. As Escrituras que Paulo está falando é a Torá, é a lei. Tanto é que Gálatas 3 ele vai falar da lei. Eles não entendiam a função da lei. Tipo, até ver isso aqui outro dia. Mas assim, encerrou tudo sobre o pecado. A lei te mostra de fato quem você realmente é. A lei te mostra o que você não é e quem você é ao mesmo tempo. Você é totalmente, nós somos, totalmente ao contrário de Cristo Jesus. Ao contrário. Então, é por isso que ele disse isso aqui, ó. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o pecado habita em mim. Ele queria ensinar justamente isso. Pecado habita em mim. Há um poder aqui, ao qual você não pode vencer. E bem antes disso aqui, no verso 14, ele diz assim, olha, falando da lei. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. A lei é o quê? Sabe o que significa isso, que é espiritual? Eis, você só pode guardar a lei através do Espírito. E que lei? Todas as leis que talvez você conheça. A lei dos mandamentos, a lei de saúde. É ou não é lei? Não são leis de saúde? É ou não é? Sim, está escrito. Conselho sobre o regime alimentar, página 17. Pode ler lá. A mesma coisa é transgredir a lei proferida no Sinai. Ponto final. Isso. A lei da saúde está transgredindo. A mesma coisa. Proferida no Sinai, né? A lei proferida no Sinai. Não tem jeito. Então a lei, ela só pode ser obedecida através do Espírito Santo. Só Deus pode guardar a lei. Você não.
Esquece isso. Você não pode guardar a lei. Entende? Eu ia falar depois, mas vou só comentar um pouquinho sobre a lei. Um pouquinho não, sobre a questão do espírito de profecia. Lá em Apocalipse 14, 12, o que diz lá? Aqui está a paciência dos santos. Não é isso? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aí, 12 e 17 diz o quê? Irou-se o dragão contra a mulher e for fazer guerra ao restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? E o que é testemunho de Jesus? 19 e 10. Espírito de profecia. Não é, mãe? Agora vem cá. Espírito de profecia é o quê? Testemunho de Jesus. Quem escreveu o testemunho de Jesus para nós hoje? Espírito de profecia. O testemunho é de Jesus ou é teu? Que ela escreveu. O testemunho é de Jesus ou é teu? De Jesus. Jesus. Quando você aceita Cristo, que Ele imputa e comunica a justiça, Ele também está comunicando o testemunho dele, que é a própria vida dele. Ela é sua. Não é para você pegar o espírito de profecia, olha, que legal, bonito, eu vou lá, eu vou seguir. Aí você segue, e nunca não expulsa os defeitos de caráter. Nunca. Você está tentando sozinho. Sozinho. Você não compreendeu a justiça de Cristo ainda. Não compreendeu. Meu irmão, a justiça de Cristo, ela te dá a própria justiça dele, a própria vida dele. Ele te perdoa os pecados, né? E ao mesmo tempo ele te comunica a vida. Onde é que está a vida de Jesus, o testemunho dele? Está escrito. Ele te dá aquilo ali. Ele te dá, é teu. Não precisa ficar se esforçando, não. Aí você vai ler o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus. Que coisa linda a vida de Cristo, né? É isso que eu vou receber, Senhor? É isso. É por isso que tantas vezes a gente tem dificuldade para largar algo. Sabe por quê? Você está tentando só. Você não entregou a sua vida a Cristo. Você não entendeu o tanto que pecador você é e você não consegue fazer aquilo. Você não consegue. Alguém vive aqui as leis de saúde certinho? Ou você está pecando em alguma coisa? Alguém vive aqui? Uhum. Ninguém vive. Em um aspecto ou em outro, né? Ou em um aspecto ou em outro você está falhando. É assim que os judeus... a vida dos judeus era essa. Sempre falhando em alguma coisa. Sempre. É ou não é verdade? Ei, fica tranquilo. Jesus te deu a vida dele. É teu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele é seu. Ele é seu. Mas primeiro você tem que admitir que você é um pecador. E você não pode fazer nada sozinho. Amados, nós, como não reconhecemos esse poder do pecado que está em nossos corações, eu vou mudar. Meus irmãos, vou dizer para vocês. Olha só. Tudo que você achava que era, não é. É um engano, é uma falsidade do pecado te enganando. É o teu coração te enganando, meu irmão. Dizendo que você consegue, faça isso, faça aquilo. Você não é isso. Criando estratégias. Gente, tudo falsidade do pecado. O pecado, olha só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você tem raciocinado que você está fazendo tudo certo, não está certo, é isso mesmo. Olha, cuidado, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Quem está racionalizando por você é esse poder que você desconhece. É o pecado. Às vezes você acha que está fazendo certo. Não é. Não é. É o pecado te enganando. Ei, quando você pecou, quando o homem pecou, né? E todo mundo herdou isso, porque o aguilhão do pecado é o quê? Né? A morte. A gente morre, porque a gente é pecador. Olha só. Quando entrou o pecado no mundo, as tuas faculdades se inverteram. Você não tem como mais confiar no teu raciocínio. Na faculdade superior, porque ela está debaixo da inferior. A inferior que está dominando, está contaminada com o pecado. Apetites e paixões aí estão racionalizando por você. Não te engane, faça como Davi, 139 de Salmos aí, 23 e 24. Vocês conhecem o texto.
O que ele diz lá? Sonda, Senhor, meu coração. Vê se acha em mim pecado. Ele começou a duvidar dele mesmo. Ele entregou tudo a Cristo. Tudo. Então, desconfia de você mesmo. Não confie em seu coração. Às vezes você pode estar ali discutindo, ou até mesmo assunto bíblico aqui, não sei, corretamente. Mas você está defendendo uma verdade pela injustiça que você desconhece do seu coração. E a ira de Deus está lá escrito, Romanos 1,18. Vai ser derramada naqueles que defendem a verdade pela injustiça. Cuidado. Entende? Muito cuidado. Irmão, se você compreender essa mensagem, que é de Deus, você vai dar liberdade ao outro. Não é nem preciso estar me demorando aqui para pregar a liberdade de consciência. Você já vai dar a liberdade para outra pessoa. Você vai dar a liberdade de consciência para você mesmo. Escuta o que eu estou falando. Você terá a liberdade. Você terá. E essa liberdade a gente encontra onde? Ó aqui, ó, Romanos 7, 21 a 25. Vamos ler, ó. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, olha o prazer dele. Eu tenho prazer na lei de quem? De Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele pode efetuar? Não. Olha o que ele vai dizer, ó. Mas vejo nos meus membros, ele percebeu, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Qual é a lei que está guerreando contra a lei que está na mente dele, que é a lei de Deus? A lei do pecado. Não é ou não é? O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Não é isso que ele diz lá em Gálatas 5? É isso, a partir do verso 19? Olha só. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei de Deus faz ele ser prisioneiro de quê? Da lei do pecado. Por quê? Olha só. Porque a lei de Deus, ela só vai te mostrar uma outra lei que está nos teus membros. Ela não é para você pegar e querer seguir. A lei de Deus é uma promessa. E quem fez a promessa, quem cumpre a promessa? Quem crê e quem fez, né? Você disse. Quem fez a promessa. E foi Deus que fez a promessa. Você vai receber aquilo. Quando você tenta, se a lei de Deus mostra o tanto de pecador que você é, você não tem capacidade nenhuma de pegar aquela lei e de querer guardar. Tanto é que o povo de Deus lá, na Êxodo 19:8, diz, não, tudo que o Senhor falar aqui nós faremos. Fizeram? A gente está do mesmo jeito. Não, Senhor, eu vou ler tudo, como eu estava lendo. Tudo que o Senhor mandar aí no Espírito de Profecia, eu vou fazer. Pergunta, eu consegui? O principal objetivo meu era ter a vitória sobre o pecado. Mas eu via que no meu lar, eu não conseguia vitória nenhuma. Aparentemente, na igreja, o pessoal achava que era vitorioso. Oh, se achava. Mas, falando com a minha esposa, ela ia dizer, esse aí? Não. Nunca. Olha a nossa esperança. 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmão, se não for Jesus, entenda isso. Nós somos 100% dependentes de Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Vou ler aí para você ver. 1 Coríntios 15, 57. 15, 57. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Que nos dá a vitória por intermédio de quem? Meu irmão, entenda uma coisa. A vitória só vem por meio da vida de Cristo. Não vem por meio daquilo que tu pode fazer, não. Eu escutei uma frase, eu li uma frase muito impactante. O teu esforço não deve ser direcionado para aquilo que você pode fazer, não. Mas o teu esforço tem que ser direcionado para não impedir Cristo de fazer em ti. Amém.
Isso foi um grande pastor que falou isso aí. Quando ele compreendeu o legalismo que ele estava. E quando começou a compreender a justiça pela fé. Não é forte? Quer dizer que a gente está impedindo de Jesus fazer? Com certeza. Por que Jesus não veio? Porque a gente está impedindo dele fazer em nós. Ele quer tanto fazer por nós. Povo tão precioso. Irmãos, convenhamos. Nós aqui não temos diferença nenhuma dos membros da igreja, que a gente chama de comum. Nenhuma. Concorda comigo, João? Nenhuma. Nós não temos diferença nenhuma daquele povo do Olodum. Nenhuma. Presta atenção. Nenhuma. A diferença é quando você reconhecer que você é um pecador igualzinho aos outros. Igualzinho a qualquer um na rua. E aí, sabe qual vai ser a diferença? Jesus na sua vida. Aí essa diferença, você vai viver, sabe aonde? Primeiro lugar, quem vai poder dizer que realmente Cristo vive em você é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu filho. Eles vão poder dizer. Ninguém mais. Forte, né? Muito forte. Só eles podem, só minha esposa pode dizer. Só ela. Romanos 5:21. Olha o que está escrito aí. Ó. Romanos 5:21 diz assim. Irmãos, essa mensagem aqui que eu quero compartilhar para vocês é maravilhosa. Irmão, eu quero que vocês sejam libertos. Eu fiquei preso por muito tempo. Preso em mim mesmo. Em não olhar para Cristo. Eu olhava para mim mesmo, irmão. Para mim mesmo. Olha só. É 5:21. A palavra de Deus está me dizendo aqui, ó. A fim de que, como o pecado reinou. Está dizendo o que aqui? Que o pecado reinou. Ei, o pecado está reinando aí. Ele reina. Vamos lá. O povo de Deus em Israel, eles estavam sob um poder, não tá? Um rei. Quem era um reino que dominava Israel? O povo hebreu lá no Egito. Egito. Não era? Faraó. Isso. O faraó. Eles eram escravos, eram ou não eram? Era. Eles poderiam fazer alguma coisa para sair daquela situação? Não. Poderia? Sair do jugo do Egito ali? Eles precisaram de quê? De um poder fora deles. Eles nunca iriam sair dali. Nunca. Eles tinham condição de guardar a lei de Deus ali? O que Deus queria com aquele povo? Torná-los libertos de uma escravidão. É isso que Deus quer nos fazer hoje. É isso que Jesus queria fazer lá com o povo lá sob o jugo de Roma. E o povo não tinha compreendido. Sabe o que eles pensavam? Que era porque ainda existiam pecadores e ainda existia gente pecando entre eles. Por isso que eles não saíram daquele jugo de Roma. Olha só que loucura. Entende isso? Eles queriam. É que nem a gente. Jesus não veio porque tem gente pecando ainda. Vamos, não tem gente que ainda não aceitou a reforma, não sei o que lá. Dararara. Desaventurado homem que somos. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Irmãos, essa escravidão que você vive aí, só que pode te libertar é Cristo. Nada que você possa fazer e tu vai ser liberto disso aí, não. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que não é para fazer reforma? Eu disse isso? Eu sou. Com toda sinceridade. Eu vou ser sincero aqui agora. Quando o João pediu para me comprar açúcar, eu fiquei, como é que é isso? Comer açúcar? Demerara? Faz tempo que eu não como. Eu fiquei, ainda come? Olha só. Entende? A gente nunca vai sair dessa escravidão. Se não for através de Cristo, eu disse para o João, quando eu comecei a aprender essa mensagem, que eu realmente me ajoelhei e pedi perdão, isso aqui é forte. Eu pedi perdão por todas as reformas que eu tinha feito sozinho. A gente rouba para nós a glória. Se a gente tem que se gloriar, a gente tem que se gloriar em quem?
Jesus é que fez. Mas a gente tomou a glória para nós. E aí você tá lá sozinho agora, ó. Aí você cai. Aí tá. Quando eu aprendi isso, eu falei para minha esposa. Fez uns 3 meses assim, né, eu acho. E a gente nunca mais comprou aquele negócio, o açúcar. A gente comprava um mascavo, demerara ainda. Né? A gente nunca mais comprou. Tu percebeu? Olha lá. A gente estava tão preocupado agora que nossos olhos não eram mais para aquilo que eu poderia estar fazendo, não. Mas os meus olhos, agora, naqueles momentos lá, né, amor? Naqueles momentos, era para ir aos pés de Jesus. Eu olhava para a lei de Deus, aquela lei do Espírito de Profecia, e sabe que ela me falava? Tu nunca vai alcançar essa meta aqui, esse objetivo aqui. Você nunca. Você é um transgressor. A lei não tem essa função? A lei de saúde também tem. Você é um transgressor. Você nunca vai conseguir. Isso aqui está no coração de Cristo. Isso aqui é uma promessa também. Quem gosta de campo? Somos nós ou é Cristo? Nunca somos nós. É Cristo. A glória é de Jesus. Não toma a glória de Cristo. Então você vai continuar lutando sozinho. Sozinho. A gente está sob que reino? Você sabe o que significa reino? Reinar? Exercer poder soberano. Exercer uma influência dominante. Dominar. Exercer controle sobre e controlar por força. Gente, a gente é controlado por uma força. Amanhã a gente vai entrar um pouco mais fundo nessa questão do pecado. Vocês vão compreender. A morte é o resultado ou principal característica do pecado desse governo. Você vai deixar de morrer? Se você vamos começar a andar tudo certinho? Não. Você continua sendo pecador. Você continua precisando de Cristo Jesus. Só que os teus olhos estavam voltados para uma coisa. Agora, o objetivo aqui não é meu, não, é de Cristo Jesus. É que você tire seus olhos daquilo que você pode fazer e comece a olhar agora para Cristo. E ir aos pés de Jesus o tempo inteiro, porque você é um pecador. Entende? Esse é o objetivo. Sempre foi. Tira essas folhas de figueira. Vamos finalizar aqui. Tem muita coisa para falar ainda. O João também tem. Eu tenho. Irmãos, é fundamental para entendermos a justiça de Deus ou o plano da redenção, se compreendermos em primeiro lugar, irmãos, o pecado. Em primeiro lugar. Pois foi por conta do pecado que gerou o grande conflito. Foi ou não foi? Foi. O plano da redenção só foi posto em prática por conta do pecado, do grande conflito. E esse grande conflito está ocorrendo aonde? Fora de você ou dentro de você? Dentro de cada um de nós. Não pense que o grande conflito está ali, ó, externo de nós, não. O mundo, a natureza, tudo que você vê aqui, está sofrendo as consequências do teu pecado, do meu pecado. Porque senão, se fosse fora de nós, Cristo Jesus vinha em outro lugar. Mas ele veio aonde? Em mim e em cada um de nós. Ele veio combater o grande conflito. Veio ou não veio? Que está ocorrendo aonde? No nosso coração, exatamente. Amém, irmãos? Amém. O apelo é esse, irmãos. Tire os teus olhos daquilo que você pode fazer. Tire. Coloque em Cristo Jesus. Amém. Entenda que você é um pecador. E vá a Cristo todos os dias, de joelho. Orar. Orando, reconhecendo que você é dominado pelo pecado. E que você precisa de Jesus. Você vai ver como a sua vida vai mudar. E esse ato de ir a Cristo é um esforço, irmão. Pode crer. Eu nunca pensei que eu entenderia o esforço dessa forma. Mas a gente se esforça muito para fazer isso. Entendendo que você é um pecador. É o tempo inteiro, irmão. O batismo é diário, não é? Eu vou mais. O batismo é em 10 segundos.
Porque quando tu sair daqui, tu vai te irritar com o teu irmão já por conta de alguma comida, alguma coisa que não fizer, que não fez, ou tem que deixar para fazer amanhã e dá problema. É ou não é? É. Então, irmãos, entrega a sua vida a Cristo em 10 e 10 segundos, talvez até menos, dependendo de como você é. É morrendo o tempo inteiro para poder Cristo viver no nosso coração. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado. Ó Senhor, como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, Senhor, de neste momento reconhecermos, Senhor. O Senhor fez isso. O Senhor faz tudo, Senhor. O Senhor faz o querer e o realizar nossas vidas. Amém. E o Senhor, nesse momento, está apontando aquilo que realmente nós somos, que a gente desconhecia, Senhor. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, por nos mostrar de fato quem nós somos e de quem nós precisamos. Somos 100% necessitados, Senhor, da Tua presença, da presença do Teu Espírito em nós. Não queremos mais, Senhor. Não queremos mais confiar em nós mesmos, Senhor. Por favor, nos dê o Teu Espírito constantemente. E que Teus santos anjos sempre estejam a nos ajudar também nessa batalha diária agora. Principalmente dentro dos nossos lares. Continue com cada um aqui, Senhor. Nos conforte, Senhor, o nosso coração, os nossos corações. Ainda vai ser explanado por Ti, Senhor, não por nós. A Tua justiça e como consegui-la, Senhor. É de uma maneira tão simples, Senhor, que a gente fica impressionado. Mas muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por essa mensagem. Continue conosco, nos dê uma boa noite na Tua presença. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.